Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um golpe muito comum e perigoso, o golpe do amor cibernético ou o conhecido por romance scammer. Vocês já ouviram falar sobre isso? Alguém próximo de vocês já caiu nesse golpe? Ou você mesmo já foi vítima desse golpe? Bom, ele hoje está mais comum do que gostaríamos que estivesse. Durante a transformação digital e essas redes sociais, esse acesso à tela, e um processo até psicológico de mudança das relações afetivas, deixando algumas pessoas nos centros das cidades um tanto quanto solitárias, tornam esse processo de aproximação de golpistas mais eficiente. E unindo com as nossas novas tecnologias, como a IA generativa, inteligência artificial, para a geração de textos, de imagens, de vídeo, a precisão desses golpes está cada vez maior e assim as vítimas se tornam alvos fáceis dos criminosos, que não é apenas um golpista, mas sim verdadeiras quadrilhas, a depender da vítima, por trás deste golpe. Temos que entender e talvez analisar se uma questão de gênero poderia interferir nesse alvo dos golpes. E sim, as estatísticas revelam que 4 a cada 10 mulheres são vítimas desse tipo de golpe. Quer dizer com isso que os homens não podem ser vítimas? Sim, eles são, mas numa proporção bem menor que as mulheres. E é de se indagar por quê? Talvez o romance ou a experiência amorosa, ela permeia mais o universo feminino, na qual a mulher, até então, recentemente, nessa linha patriarcal, ela só existia se estivesse ao lado de um companheiro. Era filha de alguém, irmã de alguém, mãe de alguém, para que ela pudesse existir como sujeitos de direito numa sociedade. Então, essa herança patriarcal, ela ainda é muito recente no imaginário nosso social de que a mulher é legitimada dentro de um relacionamento. E isso talvez faça com que se torne um alvo maior do que outras pessoas, outros gêneros. Talvez a geração Z mais nova, que já vem de um movimento diferenciado, ela tem trazido informações diferentes sobre os relacionamentos. Então, esse tipo de relacionamento das gerações mais novas começam a se modificar e essas mulheres se tornam alvos menos fáceis desse tipo de golpe. Mas, se pudermos analisar de uma faixa etária de 35 mais, é um dos alvos mais sensíveis nesse momento. Nós temos também estatísticas do mundo, não acontece só no Brasil. E o que significa, ou como poderíamos conceituar o romance scammer ou golpe do amor cibernético? Normalmente, o fraudador, ele cria um perfil falso para se aproximar e contactar a vítima. E daí a importância de termos bastante cuidado com técnicas de segurança digital e saber onde estamos andando nessa infoestrada. Saber que o meio tecnológico, ele tem riscos tão graves ou maiores que o meio físico de um assalto, de um sequestro, de um furto ou mesmo um roubo de um celular. Por quê? Porque às vezes por trás de uma imagem de celular, de um computador, se escondem informações não verdadeiras e pessoas por trás de perfis que não correspondem àquelas informações de contato. Já que não correspondem a essa informação de contato, como podemos ter cuidado com esses aplicativos de relacionamento, que temos vários por aí, onde essas mulheres ou esses homens se fazem passar por pessoas que não existem, no intuito de enganar a vítima e fingindo esse interesse romântico. Então, quando a vítima ela está vinculada no relacionamento, ou então
entende que existe algum vínculo com aquele perfil, com aquela pessoa por trás do perfil, as investidas elas se tornam mais intensas. Normalmente, poderíamos perguntar, mas como é que eles descobriram tantos dados da vítima na internet ou no perfil de rede social? Muito simples. As curtidas, o tipo de postagem, as fotos que você faz, as viagens que você divulga, os amigos que você diz ter, quais são seus hábitos alimentares, se você tem carro ou não tem carro. As pessoas não têm ainda um filtro do que postar e do que não postar e o tipo de perfil público ou aberto que está nas suas redes sociais. Isso são coletas de dados abertos com que esses golpistas usam para montar a estratégia de atingir melhor determinada vítima. Normalmente são vítimas que postam luto, perderam algum parente querido, passaram por uma situação de separação ou uma perda de emprego, ou seja, há uma vulnerabilidade emocional posta e às vezes divulgada em redes sociais, fazendo com que a equipe por trás dos perfis falsos, ou seja, os golpistas, se aproxime muito mais rapidamente dessa vítima, que vão encontrar, por conta da fragilidade emocional, um caminho aberto para aplicação desse golpe. E não podemos esquecer que hoje, nesse universo da inteligência artificial, com a geração de textos e imagens, esses textos eles estão muito mais envolventes, as imagens estão muito mais realistas e às vezes você pode estar conversando com uma pessoa que simplesmente não existe, que foi gerada por uma inteligência artificial para atingir um objetivo de causar emoções e enganar você de acordo com os dados dos quais foi orquestrado essa investida criminosa contra a vítima. Nós temos casos famosos no mundo todo. Por exemplo, tem uma pessoa que conseguiu ser identificada e presa, na qual ela enganou mais de 100 mulheres com promessas de romance. Então, a promessa de romance, de relacionamento, ela está sempre presente nesses golpes, o que torna mais gravoso, porque há sempre do lado desses golpes a intenção do prejuízo financeiro. Mas são só mulheres? Não. E também apenas com objetivo romântico? Não. Nós tivemos um jogador de vôlei italiano que caiu em golpe por acreditar que namorava a modelo brasileiro Alessandra Ambrosio e perdeu 700 mil euros. Esse dado, ele revela que ser vítima dessa modalidade de crime cibernético independe da classe social, independe do padrão econômico, independe, às vezes, da escolaridade. O que pode fazer diferença aí é a literacia digital da vítima, ou seja, o conhecimento que ela tem dos meios cibernéticos que façam com que ela se precavenha de estar e identificar que está ou não diante de um golpe cibernético. Epa, esse perfil, ele tem risco de ser falso. Recentemente, todos nós ficamos assim, estupefados com a notícia de que uma pessoa idosa caiu num golpe por acreditar que estava namorando o empresário Elon Musk e perdeu dinheiro com isso. E indagada, entrevistada, porque se ela não desconfiou, ela disse: olha, ele abria a câmera, era ele na imagem, a imagem que eu via de outros vídeos era a mesma imagem dele. Perguntaram também se não desconfiaram de por que que o homem mais rico, um dos homens mais ricos do planeta, um bilionário, hoje trilionário quase, estaria pedindo dinheiro para uma quantia X para uma outra pessoa se ele mesmo dispunha de uma fortuna na sua conta bancária. E aí se mostra a perversão do golpe no sentido de que a fragilidade e a capacidade de auxiliar e a possibilidade de estar ajudando uma outra pessoa faz com que a vítima diminua esses freios e limites do que seria saudável e razoável de se esperar num caso concreto. Um documentário muito interessante desse tipo de golpe, que não é mais, foi tão recente, ele se nomeia O Golpista do Tinder,
onde as mulheres que foram vítimas desse golpistas descrevem claramente de como o golpe se desenvolveu. É muito interessante que quem não viu possa buscar esse vídeo, esse documentário, para entender o funcionamento dos mecanismos do golpe e o que levaram essas mulheres que sempre acreditaram estar num relacionamento amoroso a cair e ter enormes prejuízos financeiros. Então, qual é o resultado desse tipo de golpe, desse tipo de ação? Primeiro, impacto emocional. E quando a vítima descobre que foi enganada, quem é que fica confortável ao se sentir que o seu mundo, aquela situação artificial, ela não existe? E segundo, saber e reconhecer que está dentro de um prejuízo financeiro e que vai ter que arcar com a sua situação econômica depois desse golpe, com que é a perda desse dinheiro. Além do mais, a vergonha em denunciar, de reconhecer que foi vítima de um golpe e buscar os mecanismos de justiça, atrapalham a investigação. Então é importante que o apoio à vítima nesse momento seja feito por familiares e amigos e estimulem a denunciar para tentar não só alertar as autoridades daquele tipo de golpe e evitar que outras mulheres ou pessoas caiam nas garras daqueles golpistas, mas também que ela possa tentar recuperar de alguma forma o domínio seu e o domínio financeiro dessa situação. E como poderíamos identificar e talvez, quem sabe, evitar o golpe? É possível fazer isso? Alguns sinais de alertas, eles podem ser buscados nesses perfis falsos ou entre esse tipo de contato, mas tudo vai depender muito da solidez emocional ou do momento emocional que essa pessoa estiver passando em sua vida. Mas algumas dicas são importantes. Perfis com poucas fotos e poucas interações. Poxa, a pessoa está se aproximando de mim, tem poucas fotos, tem poucas interações. O que isso significa? É um perfil recente? É uma pessoa que não quer se expor nas redes sociais? Mas se não quer se expor na rede social, tem contato de fazer e iniciar uma abordagem na própria rede social? Declarações de amor muito rápida. A pessoa ingressou num contato hoje, dentro de uma semana, eu te amo, eu te adoro, você é a pessoa mais maravilhosa do mundo. E com isso eu não quero dizer que encontros diferenciados e reais não possam acontecer, mas tem que se ligar ao pisca-alerta para que outras provas de confirmação possam ser adicionadas do que meras declarações. Como se fala, a voz e o papel aceita tudo. Vamos ver na prática se as declarações elas se sustentam. E normalmente esses golpistas, isso antes da utilização de inteligência artificial generativa, eles se recusavam a fazer vídeos ou encontros presenciais, porque obviamente seria mais um momento de serem desmascarados. Mas hoje, com a presença da inteligência artificial, fica muito mais fácil fazer vídeos reais, né? Que fica muito difícil da pessoa identificar que aquilo ali foi uma geração por uma IA e se sentem muito mais à vontade de prosseguir no golpe, enganando as suas vítimas. Agora, os encontros presenciais são sempre um desafio. Tanto que normalmente são pessoas que não moram na mesma cidade, ou moram em outro país, ou moram em estados onde a viagem se tornaria cara ou excessivamente onerosa para uma das partes, fazendo com que o contato se permaneça digital. Mas é um momento onde pede dinheiro para a vítima, por favor, me envie um Pix para eu comprar passagem, ou de ônibus, ou de avião, para me encontrar com você e assim podermos realizar o amor que estamos vivendo aqui. E começa logo em seguida os pedidos de dinheiro, normalmente seguidos com justificativas dramáticas. Textos como: você não sabe o que me aconteceu, eu passei a noite sem dormir, o meu parente, minha mãe ou um filho meu está hospitalizado, eu já gastei tanto dinheiro, eu preciso justamente dessa quantia para salvar a vida de alguém ou para me salvar de uma situação difícil. E esses pedidos dramáticos que são feitos são
feitos no momento em que já houve todo um enredo anterior de envolvimento, de cartas, de curtidas, de mensagens diárias, semanais e, quiçá, mensais, onde a pessoa se sente à vontade e acreditando que está num relacionamento. Então, mais uma dica para a gente tentar não cair nesse tipo de golpe. Evite sempre compartilhar informações pessoais ou financeiras com estranhos, tipo quanto você ganha, quanto você faz por mês, se você está pensando em comprar algo de valor, como um carro, apartamento, ou seja um computador, ou seja uma câmera fotográfica, ou se você vai fazer uma viagem mais cara, para que a pessoa não situe a sua realidade financeira nesse momento, evitando assim que as investidas comecem a fazer algum sentido e algum tipo de estratagema de chantagem emocional. Poxa, você está tão bem, eu estou tão mal, você não quer me ajudar, você não me ama tanto, e a vítima, em algum momento de fragilidade, acabar cedendo. Pesquisar sim a identidade da pessoa, fazer uma busca reversa de fotos no Google, começar a colocar, clicar o nome da pessoa, qual é o nome dessa pessoa, se ela existe, se ela não existe, para saber se tem foto, se é a mesma pessoa, não é, se tem alguma informação. É o que se chama de fazer buscas em sistemas abertos. E quem tiver acesso também, algumas pessoas usam, né, as certidões de antecedentes policiais e criminais para saber se a pessoa tem alguma implicação legal já registrada em seu nome e em seu CPF. E desconfie sempre de histórias muito emocionantes e urgentes. Muito emocionante, a pessoa tem que desenvolver, se quer se relacionar com você, um perfil de equilíbrio emocional. Se é um pretendente a um relacionamento amoroso ou um relacionamento afetivo, a pessoa que chega, ela chega no estado de um equilíbrio que consegue dar conta da sua própria vida. Ou em vias de buscar ajuda, que a ajuda é terapêutica, não necessariamente a ajuda feita pelo parceiro. Ou uma coisa muito urgente, acabada, como o mundo vai se acabar daquela pessoa, se tal valor não foi repassado naquele instante ou naquele momento. São dicas que conseguem evitar tudo? Não, mas podem começar a fazer com que cada um de nós tenha sempre o pisca-alerta do desconfiômetro ligado. E denuncie sempre. Você identificou que é um perfil falso, que é um perfil que não existe, comunique à polícia, comunique às redes sociais de que você está sendo abordado por uma pessoa ou um perfil com suspeita de que não existe. E você mesmo pode, por isso a importância do conhecimento tecnológico, bloquear esse perfil das suas redes sociais. Se já tem o seu WhatsApp, bloquear no WhatsApp ou Telegram ou outro tipo de comunicação de mensagem instantânea. E os perfis como Instagram, Facebook, e outros também, ou até o próprio LinkedIn, que embora seja um perfil originalmente profissional, existem sim abordagens românticas lá, por incrível que pareça, ou seja, em todas as redes as pessoas tentam cercar uma possível vítima, mas o predileto mesmo são as redes de encontros afetivos como o Tinder e seus congêneres. E se você cair num golpe, cair num golpe, o que fazer? Interrompa imediatamente o contato, mas não apague nada. Por quê? Porque isso vai servir de prova para a polícia ou para outras investigações de que você estava tendo contato com aquela pessoa. Interrompa o contato, bloqueie, mas deixe as provas salvaguardadas. Não apague o perfil dessa pessoa. Eu sei que por vezes pode ser difícil, no momento de raiva e angústia, mas preserve essas provas. Não envie mais dinheiro algum, nem seus dados pessoais, denunciar a polícia e as plataformas digitais e buscar o apoio emocional e jurídico necessário, que certamente você vai precisar ao se deparar com uma situação de violência. Então, o que a gente pode pegar de todas essas informações? Que o golpe de amor cibernético, ele pode acontecer com qualquer um. A exemplo do jogador italiano que perdeu os seus 700 euros por acreditar que estava namorando uma modelo brasileira. Ou mesmo a senhora do interior do estado de São Paulo que acreditou que estava se relacionando com o Elon Musk.
E em todos esses casos, os extremos e os cotidianos, a melhor maneira é a prevenção. E como se prevenir? Conhecendo muito bem o meio digital em que você está atuando e se inserindo atualmente. Te vejo no próximo vídeo. Até já!